Bem, hoje então a gente continua a nossa série de exemplos, onde a gente vai ilustrar um pouco essa ideia do trabalho máximo que pode ser obtido quando o nosso processo é reversível e quando, no caso oposto, quando o processo é o mais irreversível possível, não tem nenhum trabalho e a variação de entropia é a maior possível. Então, nós vamos fazer hoje dois exemplos. O primeiro deles é o seguinte: a gente começa com três sistemas idênticos. Cada um deles, então, é um gás, o mesmo volume, o mesmo número de mols. A única diferença entre esses três sistemas é a temperatura inicial. Então, as temperaturas iniciais estão aqui embaixo, 300, 350 e 400 Kelvin. Obviamente, esses números são irrelevantes, né? Qualquer três números diferentes aqui para nós tá bem. Então, qual é a ideia? A gente não quer aqui produzir trabalho, tá? Mas eu quero escolher um desses três sistemas. Qual vai ser, não importa, é a mesma coisa se eu quiser que o que eu vou dizer agora aconteça com o 1, com o 2 ou com o 3. O resultado final é o mesmo. Eu quero escolher um desses três sistemas e fazer com que ele, no final do processo, tenha a maior temperatura possível. Tá? Os outros dois vão estar em equilíbrio, e eles vão ter uma temperatura menor do que essa temperatura máxima, mas entre os dois ela vai ser a mesma. Tá? Então, eu quero saber essas duas temperaturas. Aquela de um sistema que é a maior das três e a dos outros dois que acabam com duas temperaturas iguais. Obviamente isso não pode ser atingido se simplesmente eu colocar esses três sistemas em contato térmico. Se eu deixar passar energia entre as paredes, então se eles compartilham energia, se as paredes são diatérmicas e o calor flui de um para o outro, eles vão necessariamente terminar os três com a mesma temperatura. Para que eu consiga fazer o que o problema pede, né? Escolher um dos sistemas e maximizar a sua temperatura, eu necessariamente preciso, então, uma máquina que vai retirar energia desses sistemas. A energia está toda contida aqui nessa energia inicial. A única coisa que eu tenho é isso, tá? E a máquina que eu não preciso detalhar o que é. Então, eu tenho uma máquina que vai operar ciclicamente, como toda máquina, e vai usar esse desnível inicial de energia. Então, como vai ter um fluxo de energia, eu posso usar esse fluxo para jogar calor num dos sistemas e com isso terminar com o maior calor possível. A pergunta então é: quanto vale esse maior calor possível? Tá? Eu perdi a tela cheia aqui. Então, no estado final, no estado de equilíbrio, tá? Como eu tinha dito, eu tenho dois sistemas com a mesma temperatura. Vou chamar então temperatura final, TF, desses dois. E um deles tem uma temperatura maior do que a dos outros dois. Aqui eu coloquei como o terceiro, mas não faz diferença. Eu podia ter escrito o M aqui e o F aqui. Qualquer combinação. Vocês vão ver depois que as expressões elas são... é irrelevante qual deles é é TF, qual deles é TM. A única coisa que importa é que são dois com uma temperatura igual e um deles com uma temperatura diferente. Esse sistema, o gás ideal que a gente está considerando dentro de cada um desses volumes, é o mesmo que a gente estudou no exemplo da aula passada.
Então, lá, e se vocês pegam a relação fundamental do gás ideal, na situação em que o N e o V são quantidades mantidas constantes, a única coisa que sobra aqui é a energia das três, U, N e V. Né? A nossa relação fundamental vai ser só função da energia. E essa expressão a gente tem. Então, o ΔS é a capacidade térmica, que depende do tipo de gás, tá? Não vai ser muito importante aqui, vezes o número de mols, vezes essa constante R. Então, essa é a entropia de cada um desses meus sistemas. A partir, então, dessa relação fundamental, eu posso calcular a energia. Tá? Então, derivando a relação fundamental em relação a U, então, derivada do logaritmo vai baixar o 1 sobre U, que está aqui, que multiplica o C. E isso é o nosso parâmetro intensivo, 1 sobre T, já que a gente está trabalhando na representação de entropia. Então, daqui saiu, como a gente fez na aula passada, a relação entre energia e temperatura. De novo, é uma informação que está aqui dentro. Tá? A gente, via derivada, a gente tirou dali essa informação. Então, um dos vínculos que a gente tem e que tem que ser obedecido tanto em qualquer estado, né, porque esse sistema ele não troca energia com ninguém, ele é isolado, é conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica. Então, a energia do estado inicial. Então, como a energia é C vezes T, né, se eu multiplico cada uma dessas temperaturas por C e somo, eu tenho a energia do estado final. A mesma coisa eu faço para o estado final, só que no estado final são essas aqui as temperaturas. Vou multiplicar cada uma por C e vou somar. Quando eu igualar a energia inicial com a final, todos os termos vão ter essa constante C e vai cancelar. E aí só sobra essa equação que relaciona as três temperaturas iniciais, que são conhecidas, estão aqui. Então, T1 mais T2 mais T3 é 1050, que é o que está indicado aqui. E em relação à energia final, a gente não sabe ainda quais os valores, né? Mas a gente sabe então que a soma é 2TF mais TM. Então, respondendo a pergunta do Cristiano, né? Aqui a gente não precisa levar em conta nem potencial químico nem pressão, porque N e V são mantidos constantes, tá? Então, a única quantidade que pode mudar no processo de equilibração desses sistemas é a temperatura. E a energia depende só da temperatura. Tá? Os V's vão se manter os mesmos, os N's vão se manter os mesmos. Então, pressão pressão e potencial químico, eles não vão nos dar informações, eles não entram aqui nesse problema. Tá? Então, essa equação aqui é um dos vínculos. Mas essa equação não é suficiente. Ela tem duas incógnitas. A gente sabe isso aqui, mas eu preciso de mais alguma coisa para poder descobrir esses valores. Então, a gente vai para a entropia. Se a gente pega essa expressão aqui, coloca U aqui dentro, vai ficar C vezes a temperatura final, dividido por C vezes a temperatura inicial, os Cs cancelam, e a nossa entropia pode ser escrita como função, né, dentro do logaritmo da razão das temperaturas. A entropia é aditiva, então a variação total da entropia, tá? Aquela máquina que a gente pode usar, como ela é cíclica, ela volta para o mesmo estado, todas as componentes térmicas voltam a ter o mesmo valor da entropia que tinham no início do problema.
então não contribuem para o cálculo da variação da entropia total. As únicas contribuições, então, vêm de cada um desses sistemas. Então, se aqui aparece a temperatura final dividido pela inicial, então eu faço isso nos três, mas quando a gente junta esses três logaritmos, né, eu tenho TF e TF aqui, então fica TF ao quadrado, e aqui embaixo eu tenho T1 vezes T2 vezes T3, que está aqui. Então, aqui vocês notam que, por isso eu disse que não faz diferença qual dos T's eu vou dizer que é F, TF no final ou TM no final. O importante é que são 2 TFs e 1 TM. 2 TFs e 1 TM. Então, quando a gente junta os logaritmos, a gente vê que não faz realmente diferença. Se esse cara aqui fosse o TM e esse aqui fosse o TF, a equação seria a mesma. Tá? Não importa qual deles vai ser o escolhido para ter a maior temperatura. Bom, então a gente sabe que a entropia total desse sistema isolado, ela não pode diminuir. Então a sua variação tem que ser maior ou igual a zero. Isso a gente só consegue se o argumento desse logaritmo for maior do que 1. Então essa é a equação que nos falta. Tá? Porque ela também relaciona TF e TM, e aqui entra T1, T2 e T3, agora como produto, mas o produto é conhecido. A gente pega 300 vezes 350 vezes 400, e o resultado vai ser esse 4,2 vezes 10 na 7. Tá? Esse número que vai aparecer nas equações sai, então, da escolha que a gente fez particular para as três temperaturas. Então, essa equação aqui, que me diz que essa fração tem que ser maior do que 1, significa que o numerador tem que ser maior do que o denominador. Tá? Então, como a gente está usando uma desigualdade aqui, a gente não tem uma equação, mas a gente tem uma inequação para nos auxiliar. Bom, como eu tenho duas variáveis e a gente tem uma segunda equação, essa aqui, tá? A gente pode eliminar uma. Então, eu posso isolar o TF aqui. Então, eu vou ficar com 1050 menos TM, passou para o lado de lá, e aí passa o 2 dividido. Tá? Então, o TF vai ser 1050 menos TM dividido por 2. E isso a gente coloca, então, nessa equação. Está aqui. Tá? O TF elevado ao quadrado. Agora a gente tem uma equação, ou uma inequação, onde só entra o nosso TM. Tá? Então isso é suficiente para resolver. Bom, a gente pode ilustrar o que acontece aqui graficamente. Tá? Eu escrevi de novo aqui essa equação. Então, o que eu fiz aqui foi escrever isso aqui, 1050 menos Tm ao quadrado. Eu dividi por 4 vezes 10 na 7. Isso aqui, a única coisa que eu não juntei foi esse 4,2. Isso aqui tem que ser 4,2. Então é essa função que está do lado esquerdo que eu estou fazendo o gráfico aqui. Quando as equações envolvem um número muito grande, assim que a gente consegue fatorar, é melhor a gente indicar isso aqui e trabalhar com números pequenos na nossa escala. É isso que eu fiz aqui. Tá? Então, tudo isso que está do lado esquerdo aqui só tem sentido físico, ou seja, só vai me dar uma variação positiva ou igual a zero quando essa função estiver acima do 4,2. A região onde ela está acima é esse pedacinho vermelho que aparece aqui. Tá? Então,
a linha pontilhada horizontal é justamente esse 4.2. A linha preta é o lado esquerdo aqui dessa equação. E a gente pergunta então quando que o lado esquerdo está acima do 4.2. É só nesse pequeno intervalo marcado, indicado aqui em vermelho. Então tem 3 coisas importantes para a gente olhar nesse resultado. Antes de dar a resposta da pergunta lá, que é esse item aqui, vamos discutir uma dessas coisas relevantes, interessantes que aparecem aqui. Então, quando é o nosso pior caso? O pior caso, a gente discutiu, é quando os 3 objetos são colocados em contato. Quando são colocados em contato, eles todos atingem a mesma temperatura. Tá? Essa mesma temperatura, então eu teria o 1050, que é a soma do T1, T2 e T3 inicial. Se eu divido por 3, me dá 350. Bom, mas como a gente tem essa função, vamos olhar exatamente a que temperatura corresponde o pico, o máximo dessa função. É uma função simples, né? X vezes 1050 menos x elevado ao quadrado. Então a gente pode derivar em relação ao x, em relação ao Tm, e igualar a zero. Então isso é trivial de fazer. Então vocês derivam, tem Tm aqui, tem que tomar cuidado. Mas ao igualar essa derivada a zero, vocês chegam que, de fato, a temperatura de todos eles, né, é 350. Então vocês acham dessa equação que o Tm é 350, aí vocês vêm aqui nessa equação, colocam 350, aqui é 1050, e aqui sai que o TF também vai ser 350. Então o que a gente está vendo aqui é que, de fato, o pior caso possível, onde a gente nem usou a nossa máquina auxiliar, simplesmente deixamos passar calor de um para o outro, eles chegam na temperatura comum, 350 para todo mundo, e esse é o máximo da entropia. Como isso aqui é o que aparece dentro do nosso logaritmo, e o logaritmo é uma função monotônica aqui, quanto maior o argumento, maior o logaritmo, maior o ΔS. A gente calculou já justamente o máximo. Então, o máximo do argumento vai acontecer quando as 3 temperaturas são iguais. O máximo do argumento do logaritmo vai me dar o máximo do ΔS também. Então, o caso pior possível, o nosso caso irreversível, calor flui de um para o outro e eu desperdiço esse desbalanço inicial, corresponde ao caso de maior produção de entropia, de maior variação da entropia. Tá? Então esse é o pico bem aqui no meio. Mas não é isso que o problema pergunta. O problema quer saber se eu resolver ter uma das temperaturas maior do que as outras, qual é a maior temperatura possível que eu posso ter. Então possível significa sem violar a segunda lei da termodinâmica. Então a gente simplesmente inspeciona aqui e vê que se essa região vermelha é a região das temperaturas possíveis, qual é a maior delas? Bom, a maior é aqui, quando a linha vermelha cruza de novo essa linha pontilhada horizontal em 4.2. Porque à direita desse ponto, essa desigualdade aqui vai ser violada. Então, o que a gente quer é o caso igual aqui. Tá? Então, essa equação é uma equação que vai nos dar duas soluções. A solução que nos interessa é a que corresponde
a maior temperatura. Tá? E, bom, a gente simplesmente olha numericamente ali, essa temperatura é 409,5, que está aqui, né? Um pouquinho depois do 400. Essa é a resposta do problema. A gente sabe agora qual é o TM, coloca na equação do vínculo, acha TF. Tá? E de fato tem uma boa diferença entre esses dois valores. Tá? E a soma de 2 vezes TF aqui com esse 409, tem um arredondamentozinho, por isso que está aproximado, tá? Vai dar os 1050. Tá? Então, esse caso, o da maior temperatura possível, como corresponde à igualdade aqui, se a gente volta para a relação da entropia, quando o numerador for igual ao denominador, essa fração vale 1, o logaritmo vale 0. Então, de fato, a maior temperatura possível aqui vai acontecer nesse ponto, onde o ΔS é 0, corresponde então a uma máquina que vai fazer essa operação de transferir essas energias aqui. A gente não precisa saber o que a máquina vai fazer, a gente só precisa saber o resultado final. Existem várias maneiras de fazer o processo, mas desde que isso seja feito de maneira reversível, né, para ter o ΔS igual a 0, o resultado final vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, essa é a nossa pergunta. O terceiro ponto de interesse aqui é se a gente vai agora para o outro extremo. Né? Tem outro ponto aqui onde eu também tenho ΔS igual a 0, que é quando, né, de novo, a linha preta cruza essa linha pontilhada no 4.2. Tá? E isso é dos valores possíveis do TM, né, todos os valores possíveis do TM estão dentro desse intervalo. Essa temperatura aqui é a menor delas. Tá? Então, a menor das temperaturas possíveis também vai me dar, ou também vai corresponder ao caso reversível. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou invertendo o funcionamento da minha máquina, e ao invés de escolher uma para aquecer e jogar o máximo possível de energia e ter a maior temperatura possível, TM, eu quero, invertendo a máquina, operar ela como refrigerador e quero tirar o máximo possível de energia de um desses objetos. Tá? Então, de novo, a maneira mais eficiente de fazer isso vai ser através de um processo reversível. Então, tanto o caso de máxima temperatura quanto de mínima temperatura vão corresponder a casos reversíveis da minha máquina. Tá? Então, esses dois pontos, eles cruzam a nossa linha de reversibilidade, e aqui vocês veem que, de fato, a temperatura que eu consigo ela é bem menor do que a temperatura dos outros dois. Tá? Então, esse exemplo mostra que não necessariamente a gente precisa estar pensando em extrair trabalho do sistema. A gente obteve trabalho nesse processo, explorando a diferença inicial de temperatura, mas esse trabalho foi todo ele usado pela nossa máquina auxiliar ali e devolvido, de certa forma, né, na forma de calor, para o sistema. Então, nada da energia saiu do meu sistema. E a gente só usou para redistribuir de uma certa forma. Tá? Bom, então esse era um dos exemplos que eu queria discutir. O segundo, ele é curioso. Tá? Então, a gente vai estudar um dos processos bem simples que a gente discutiu na área passada. Eu tenho um ponto aqui,
que corresponde a uma temperatura T0. Aqui está a isoterma com metade dessa temperatura. E eu vou fazer um processo vertical, mantendo aqui volume, vamos chamar de V0, não importa, constante. Tá? E a pergunta aqui é uma pergunta que parece estranha para um processo vertical. Eu quero saber qual é o máximo trabalho que eu posso obter desse processo. Bom, vocês vão me dizer, tá, mas se a linha é vertical, eu não tenho nenhuma área embaixo dessa curva, de que trabalho tu está falando? Bom, nós vamos mostrar que é possível obter algum trabalho nesse processo e aí a gente tem que dizer de onde é que vem esse trabalho. Vamos analisar então esse processo. Quando eu diminuo a temperatura aqui de T0 até T0 sobre 2, eu escolhi essas temperaturas para simplificar tudo aqui, podia ter posto qualquer outro valor, também não é importante. Aqui eu esqueci de dizer que para fazer o que a gente precisa, a gente tem à disposição um reservatório térmico que está na temperatura mais baixa aqui e para quem eu posso jogar energia, tirar energia, ele está ali para nos auxiliar. Tá? Bom, esse processo que vai de uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa, mantendo constante o volume, é um processo onde o sistema perde calor. Quanto? Bom, é 1 mol, tá? Então a expressão da variação de energia via calor aqui nesse processo é NCV ΔT, volume constante CV. O N é 1, o CV é 3 meios de R e o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o ΔT aqui vai me dar um menos T0 sobre 2. Aí vem esse sinal de menos. Esse 1 meio com esse 1 meio dá 1 quarto. Aí eu tenho 3 e T0. Tá? Então, o calor, de fato, deu negativo e depende dessa temperatura T0. Qual é a variação de entropia do gás nesse processo? É o mesmo sistema que a gente vinha trabalhando já. CLN, temperatura final, menos temperatura inicial. Então, o C aqui é 3 meios de NR, então o N é 1, 3 meios de R. O logaritmo da temperatura final, que é esse T0 sobre 2, aí o T0 simplifica, me sobra o 1 meio, mas como ln de 1 meio é menos ln de 2, então fica menos ln de 2 aqui. Tá? Então, o sistema perdeu o calor, a sua entropia diminui. Não tem problema a entropia do gás diminuir, porque esse calor vai para algum lugar. E ao ir para algum lugar, o nosso reservatório aqui vai aumentar a entropia desse reservatório. Então, o que a gente tem que calcular é a variação total da entropia, onde entra a variação da entropia do gás, que é esse menos 3 meios R ln de 2, mas também entra a entropia do reservatório. O reservatório ganha exatamente a mesma quantidade de calor que o gás perde. Então, esse menos 3 quartos RT0 que o gás perde, o reservatório ganha. Então, o que é um calor que era negativo para o gás, estava perdendo, a gente vai trocar de sinal, porque o calor entra no reservatório auxiliar aqui, então ele é positivo. Tá? Todo ele está entrando, a gente não está fazendo nada aqui, está simplesmente entregando esse calor para o reservatório. E como isso está acontecendo a uma temperatura diferente do reservatório, o sistema só no final aqui do processo que atinge a mesma temperatura do processo, isso aqui vai ser irreversível. Bom, como o reservatório mantém constante a sua temperatura,
a contribuição dele para a variação da entropia é esse calor, que vai ser o menos Q, então 3/4 de RT0, dividido por T02, que é a temperatura. Então a gente tem aqui o ΔS do gás e tem aqui, né, vezes menos 1, a contribuição do reservatório. E isso me dá 3/6 de R, coloquei em evidência esse 3/6 de R, um número que é positivo, tá? Que mostra que, de fato, esse processo é irreversível. A variação de entropia total deu zero. Mas se a gente olha essa equação, tá, que nos dá algo maior do que zero, a gente tem uma ideia de onde pode tirar trabalho aqui nesse processo. O estado inicial do gás e o estado final dele são fixos pelo problema. Tá? Então, em relação ao gás, não tem nada que a gente possa fazer. O ΔS dele é esse menos 3/6 de R ln de 2. Essa é a contribuição negativa para a variação da entropia de todo o sistema. Essa variação, quando a gente soma os dois termos, né, nos deu algo acima do zero. Ou seja, a contribuição positiva, ela compensa essa diminuição aqui e ainda sobra. Tá? O que a gente pode fazer? Se a gente conseguir não jogar para o reservatório auxiliar todo esse calor aqui, se a gente conseguir entregar menos, né, se eu fizer que o calor do reservatório auxiliar seja menor do que o calor que o gás libera, né, esse termo aqui é positivo, né, é dele que vem a contribuição positiva do ΔS. Se eu consigo diminuir, então, esse termo, eu tenho alguma esperança. Tá? Então, é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai diminuir o calor que é simplesmente entregue para o reservatório e vamos tentar fazer algo de útil com esse calor. Tá? A pergunta é quanto a gente pode evitar de jogar para esse reservatório. Bom, a resposta a isso é: esse termo aqui é negativo, tá? E é esse aqui que dá maior do que zero, que a gente está tentando diminuir. Até onde eu posso diminuir ele? Eu posso diminuir enquanto o ΔS total for maior do que zero. Quando ele chegar em zero, eu tenho que parar, porque eu não posso passar desse ponto. Eu não posso ter o ΔS total negativo. Violaria a segunda lei da termodinâmica. Então isso nos dá um limite, tá? Que é o que está escrito nesse outro slide aqui. Eu vou diminuir o calor que eu jogo para o reservatório auxiliar até zerar o ΔS total. Então, eu quero descobrir quanto é esse calor que eu tenho que jogar, o mínimo que eu tenho que jogar para lá, para zerar o ΔS total. Então, essa aqui passa a ser a nossa incógnita. Tá? O ΔS do gás a gente tem. É isso aqui que eu quero descobrir. Quando o ΔS total tem o menor valor que eu consigo, que é zero. Tá? Então, quando eu zero o ΔS total, isso me dá aquele calor que eu não tenho como evitar. Eu tenho que entregar para o reservatório. Se eu entregar menos do que sai dessa equação, se eu resolvo essa equação, me dá isso aqui. Se eu entregar menos do que isso, esse termo aqui ganha e esse ΔS total aqui, menor do que zero, viola a segunda lei. Então, eu não posso entregar menos do que isso. Essa é a menor quantidade possível de calor que eu preciso entregar para o reservatório
para não violar a segunda lei da termodinâmica, que me diz que é quando isso aqui vale zero. Tá? Então, eu antes tinha uma quantidade de calor que essa aqui, né, a gente tinha calculado aqui, que eu retirava do gás e simplesmente entregava para o reservatório. Agora a gente está vendo que eu não preciso entregar tanto. Eu posso aproveitar uma parte desse calor. Só que a segunda lei coloca um limite para quanto eu posso aproveitar. Tá? Eu não posso aproveitar mais do que a gente vai obter aqui, porque se eu aumento o trabalho que eu vou obter, eu diminuo o calor que vai ser desperdiçado, que vai ser, no final das contas, realmente entregue para o reservatório. Mas se eu entregar menos do que eu devo, eu violo a segunda lei. Então, eu quero entregar só o que eu preciso. Tá? Esse é o melhor caso. Quando eu entregar só o que eu preciso, que é isso aqui, não mais, porque eu quero aproveitar essa energia, não menos, porque eu não posso, estaria violando a segunda lei. Então, no limite, o que eu preciso entregar é isso aqui, o que corresponde ao caso em que o ΔS total é zero. Tá? O trabalho que eu posso obter nesse caso vai ser a diferença entre a energia que saiu do gás, isso aqui, e eu desconto aquilo que eu tive que entregar para o reservatório, que é isso aqui. Então, por conservação de energia, o trabalho que pode ser obtido nesse processo que é feito com volume constante, simplesmente baixando a temperatura do gás, é a diferença, conservação de energia, a diferença dessas duas quantidades. O calor que saiu do gás menos aquele calor que foi jogado fora lá no reservatório. Então a gente já tem essas duas quantidades, né? Essa aqui a gente viu há pouco, essa aqui acabou de calcular. Tem o 3/4 RT0 que pode ser colocado em evidência, 1 menos Ln de 2. Então, essa é a resposta do nosso problema. Se a gente pega, ao invés do processo irreversível, né, aquele que produz a maior quantidade de entropia, me dá o maior ΔS total de todo o meu sistema aqui. Esse caso é aquele que não produz nada de trabalho. Os objetos estão em contato, sai calor do gás, passa para o reservatório. Esse é o pior caso possível, nenhum trabalho é obtido, nem do processo, porque o processo é um processo a volume constante. Então, eu poderia ter um processo que me desse, né, não sendo vertical, ele me daria um pouquinho de trabalho. Esse aqui não me dá nada. Então, nesse caso, eu não tenho nem trabalho feito pelo processo direto e nem um trabalho que eu poderia obter utilizando o calor que sai do sistema. Tá? Que a gente fez a conta e viu que, no melhor dos casos, quando o nosso processo é reversível, a gente tem a menor quantidade de calor que eu preciso entregar para o sistema auxiliar, e se eu quero o maior trabalho, isso aqui é fixo, eu tenho que diminuir esse. Então, se eu quero aumentar esse, eu tenho que diminuir o termo negativo aqui. Mas se esse valor aqui é o mínimo que eu posso ter, então o máximo é esse aqui. Então, sem dizer nada como esse trabalho vai ser feito, a gente conseguiu calcular quanto ele vale, qual é o teto, qual é o melhor caso possível, simplesmente assumindo que esse valor vai ser dado por um processo reversível. Processo reversível que dá ΔS total do meu sistema igual a zero. Tá? Então aqui a gente está ilustrando uma ilustração
né, do teorema do trabalho máximo. A pergunta que a gente ainda precisa responder aqui nesse exemplo para entender melhor o que está acontecendo é, tá bom, eu falei que essa energia é trabalho, mas o que a gente tem aqui, se vocês forem olhar com cuidado, é um calor que saiu do gás, né, esse Q, e o calor que foi, né, uma parte desse calor que foi entregue para o reservatório. Então a gente está usando conservação de energia, dizendo, bom, a diferença, o que não foi para o reservatório, tem que ter saído como trabalho. Tá, mas como, né? Como assim? Por que eu digo que isso é trabalho? Então vamos analisar esse problema de uma outra maneira e, obviamente, a gente vai ter que obter o mesmo trabalho aqui. Então, vamos pensar naquele nosso processo a volume constante, tá? Desde a temperatura T0 até a temperatura T0 sobre 2. Esse processo é feito de forma quase estática, então ele é feito de passinho em passinho. Eu tenho lá uma certa pressão P e eu passo por uma pressão P menos dP. Tá? Então eu vou olhar um passo infinitesimal aqui, qualquer, ao longo desse processo. E depois eu vou, então, sabendo que cada pequeno passo desses contribui, a gente depois soma sobre todos eles. Tá? Então, uma coisa de cada vez. Então, esse pequeno passo que eu faço no processo a volume constante, a fenomenologia dele é a mesma do processo inteiro. A nossa pressão diminui um pouquinho, a nossa temperatura diminui um pouquinho, e isso acontece porque está saindo calor. Claro que nesse passo infinitesimal vai sair também uma quantidade infinitesimal de calor. Vai ter uma variação infinitesimal de temperatura, da mesma maneira que tinha uma variação infinitesimal de pressão. O calor que sai, então, vai se relacionar diretamente com a variação de temperatura, né? A mesma expressão que a gente já tinha usado antes. O N, que é 1, o CV, que é 3 meios de R, e o nosso dt. Como a gente está vindo lá de cima até aqui embaixo, a temperatura está diminuindo, o nosso dt, o nosso ΔT é negativo, isso faz então com que o calor seja negativo. Como a gente esperava, né? Está saindo calor desse sistema. O que a gente vai fazer com esse calor que é só desse pedacinho? Então, aqui a temperatura é T0, aqui a temperatura é T0 sobre 2, e aqui no meio do caminho é T. Esse T começa lá em cima no T0 e termina aqui embaixo no T0 sobre 2. Tá? Mas no meio do caminho é uma temperatura qualquer entre esses dois valores. A gente então vai usar uma máquina de Carnot, que a gente sabe que é uma máquina reversível, então vai nos dar já o melhor caso possível, o maior trabalho que a gente pode pensar em retirar desse sistema. E essa máquina a gente vai conectar entre o gás, que está nessa temperatura, e o nosso reservatório, que continua à disposição, que está na menor temperatura aqui do processo. Tá? Então, eu tenho aqui o gás, o reservatório, e aqui eu vou colocar uma máquina de Carnot. Aqui vai entrar o nosso ΔQ, o gás cede uma quantidade pequena de cada vez para a máquina de Carnot. Essa máquina vai produzir um certo trabalho. Quanto vai ser esse trabalho? Vai ser a eficiência da máquina vezes o calor. E o que ela não conseguir
transformar em trabalho, ela vai jogar para o reservatório. Esse é o mecanismo. Daqui vocês veem que o calor que vai sair do gás, então, não vai mais todo para o reservatório, porque essa máquina de Carnot vai transformar um pouco em trabalho. É daqui que vem o trabalho. A gente precisa mostrar ainda que o resultado vai ser o mesmo, né? Então, qual é a eficiência dessa máquina de Carnot? Na verdade, a gente está usando infinitas máquinas. Quando eu tiver em lugares diferentes aqui do meu processo, a temperatura do gás vai ser diferente. Esse T vai lá do T0 até o T0 sobre 2. Então é como se eu tivesse, para cada T, eu tivesse uma máquina de Carnot com uma eficiência diferente. A eficiência dessa máquina reversível é 1 menos a temperatura menor, que é T0 sobre 2 do reservatório, dividido pela temperatura maior, que é a temperatura do gás. Então, à medida que o gás vai diminuindo de temperatura, essa minha máquina de Carnot ela vai mudando a sua eficiência. Ou eu posso pensar que eu tenho infinitas máquinas de Carnot, cada uma com a sua eficiência. Vamos pensando que ela vai regulando a sua eficiência ao longo do caminho. Então, a eficiência que a gente vai usar e que vai multiplicar por esse calor aqui é uma função da temperatura. Tá? Bom, mas isso é para um pequeno passo ao longo desse processo. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse pequeno trabalho feito nesse pequeno passo, onde uma pequena quantidade de calor sai do gás. A nossa máquina de Carnot transforma essa pequena quantidade de Carnot, essa pequena quantidade de calor, na pequena quantidade de trabalho, multiplicando pela eficiência que é conhecida. Tá? Então, a gente, para saber todo o trabalho que essa máquina vai extrair do processo, a gente vai somar desde o início até o fim do processo o nosso ΔW, tá? Que é, então, o produto dessas coisas aqui. Tá? Bom, aqui aparece o módulo do ΔQ, tá? O calor está entrando na máquina, né? Então é um calor positivo. Então, se eu quiser usar essa expressão aqui, como o ΔQ é negativo, para aparecer esse módulo, eu tenho que multiplicar por menos. Tá? Ou para ficar negativo. Esse é o módulo dessa... Né? O módulo dessa quantidade é menos isso aqui. Aí ela fica positiva. Tá? Então, quando eu somo essas pequenas contribuições do trabalho, eu tenho menos ΔQ, então isso aqui, o menos 3 meios, esse R devia ter vindo para cá também. Tá? A integral vai de T0 a T0 sobre 2, vezes a eficiência, que é isso aqui, 1 menos T0 sobre 2T, e aqui dentro do ΔQ eu tenho o dt, a nossa variável de integração. Então, essa integral aqui ela é trivial. A integral desse termo é simplesmente a integral de dt, e vai dar esse pedaço aqui. E depois eu tenho uma integral de dt sobre t, que vai dar um logaritmo. E aí vai vir esse logaritmo aqui. Então, se vocês fazem a integração desses dois termos, o trabalho que foi obtido por uma máquina de Carnot ao longo de todo o caminho vertical, né, utilizando esse ΔQ e transformando em trabalho para que depois a gente somasse todas essas pequenas contribuições, isso nos deu esse valor que é justamente o mesmo valor que a gente tinha obtido antes, né, sem entrar em detalhes, simplesmente olhando o que o caso reversível
nos daria, porque a gente sabe que é o melhor caso. Mas a gente pode fazer explicitamente o cálculo para entender como pode ser obtido. Tá? Isso aqui é a essência do teorema do trabalho máximo. Trabalho num processo pode ser obtido de duas formas. Lá na primeira área, a gente simplesmente considerava o processo em si. Tá? Só olhava o que acontecia para o sistema que estava representado num diagrama PV. Então, quando tinha uma curva qualquer embaixo do gráfico, aqui no gráfico, né, a gente olhava a área embaixo dessa curva. Essa área nos dá um trabalho, o trabalho que é obtido no processo. Que no caso do exemplo não tem, porque é um processo vertical, volume mantido constante. Se não for vertical, o processo contribui para o trabalho. Essa é uma contribuição. O que esse exemplo está nos ilustrando é que existe ou pode existir uma segunda contribuição para o trabalho que pode ser obtido. É quando a gente aproveita o calor que vai ser cedido no processo, né, para dar mais uma espremidinha ali, usando algumas máquinas auxiliares que vão se alimentar desse calor e vão produzir um pouquinho mais de trabalho. Então, em geral, a gente tem essas duas contribuições para o trabalho. O trabalho direto, que é feito pelo processo, e o trabalho indireto, que é feito por essas máquinas auxiliares. Aqui, no caso, a gente está pegando as máquinas que operam reversivelmente. Tá? Então, o nosso processo ele é normalmente considerado reversível, nesses casos que a gente consegue representar a trajetória, mas quem vai nos dizer se o ΔS total vai ser zero ou maior do que zero é esse outro trabalho que pode ou não ser obtido do calor. Quando eu faço isso aqui, quando eu uso esse calor por meio de uma máquina reversível, tudo é reversível. Então o ΔS total acaba sendo zero. Se eu simplesmente entrego esse calor para o reservatório sem usar a máquina auxiliar, a gente tem o caso irreversível, tá? Que é esse que a gente começou discutindo. Então, na verdade, é o que acontece com o calor nesse processo auxiliar que vai nos dizer se tudo, né, é reversível ou não. Tá bom? Então, em resumo, normalmente quando a gente tem um processo representado no diagrama PV, a gente sabe que ele é quase estático, os que não são quase estáticos não vão ter pressão e volume bem definidos ao longo do processo, então eles deixam de ser representáveis. No momento que a gente desenha a curva do processo, a gente está dizendo que eles são quase estáticos. E a gente considera que todo o processo representável assim vai ser reversível. Quem vai dar então o caráter de irreversibilidade ou não é o que acontece com o calor que vai sair desse processo. Quando tiver, se o meu processo for adiabático, não tem. Então, quando tiver troca de calor, né, do nosso sistema principal, essa troca pode ser ou não reversível. Se esse calor for simplesmente entregue para o reservatório, é irreversível. Se eu usar máquinas reversíveis para explorar esse calor que está saindo, ele pode ser reversível. E quando a gente faz isso, quando a gente explora, tenta extrair trabalho desse calor, né, esse trabalho pode ser máximo, quando o processo for reversível, pode ser menor do que o máximo, quando ele tiver algum grau de irreversibilidade, e pode ser zero, né? Posso não ter nenhum trabalho, quando
ele for o nosso pior caso, quando ele for o caso irreversível. E esse caso corresponde à maior produção de entropia, o maior valor do nosso ΔS. Então, quando eu estou degradando toda a minha energia, é quando eu tenho a máxima produção de energia, o maior valor do ΔS, e nenhum trabalho é produzido. Foram esses pontos aqui que o nosso exemplo, esses dois exemplos ilustraram. Então, que o valor da eficiência é esse, a gente sabe, né? Porque a gente já estudou a máquina de Carnot e a gente sabe que a eficiência dela é a temperatura fria dividida pela quente, a menor pela maior. Essa T0 sobre 2 é a menor e a temperatura que o gás está naquela etapa do processo é a maior. Tá? Então, essa parte aqui está clara, né? O valor da eficiência. Mas como que a gente define eficiência? A eficiência numa máquina, né? Eu tenho calor que entra, no caso aqui é um calor pequenininho, trabalho que sai, no caso é um trabalho pequenininho, e a diferença dessas duas coisas aqui, tudo que entrou e não veio para cá, ou seja, não foi utilizado, acaba sendo jogado fora aqui. Tá? É isso que está acontecendo nesse pequeno passo. Como é que a gente determina a eficiência desse passo? A eficiência ela é definida como aquilo que a gente obteve, o trabalho, dividido pelo que nos custou produzir esse trabalho, ou seja, a energia que alimentou essa máquina. Tá? Então, a gente passa isso para cá. O pequeno trabalho que foi produzido nesse passo é o produto da eficiência pelo calor, que é o que está aqui. Tá mais claro?